Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Carolina, mentora de terapeutas, e esse é o nosso ciclo de estudos Terapeuta Primeiros Passos. O tema da aula de hoje será como identificar sinais de resistência no seu cliente. Será que todo cliente que chega até você, de fato, está disposto a mudar, a se curar, a encontrar de fato a solução que ele vem buscando? É isso que você vai compreender na aula de hoje e como lidar quando você encontrar com esses clientes mais resistentes à mudança. Primeiro, eu quero te deixar tranquila quanto a salvar o seu cliente. Você não está aqui para isso, você não vai salvá-lo, não é essa a sua função. Você vai precisar sempre deixar o seu cliente livre para que ele escolha qual caminho seguir. Se de fato ele quer dar continuidade dentro de um processo terapêutico, ou se não, talvez não seja o momento ali dele aprofundar no seu processo de cura e transformação, que ele precisa de um tempinho a mais para um novo momento ele voltar e dar continuidade. Então, essa é sempre uma escolha do seu cliente. E não nos cabe o julgamento como terapeutas. As pessoas, elas querem sim se curar, as pessoas, elas querem sim mudanças na sua vida, porém, às vezes elas não têm ali o nível de consciência, de maturidade para ir a fundo nesse processo. E como resultado dessa imaturidade emocional, espiritual que nós vemos hoje, a nível coletivo mesmo, né? Nós vemos hoje uma humanidade ali ainda num jardim de infância, começando a despertar, e muitos nem vão despertar ainda. Como resultado disso, a gente vê uma busca grande de aliados. Então, muitas das vezes, o seu cliente vai chegar até você buscando um aliado e não buscando uma solução. E são esses clientes que ainda estão no vitimismo, que estão ali na criança, na postura infantil. E eles vão buscar em você, terapeuta, um aconselhamento que valide aquilo que eles estão vivendo, que faça com que ele se mantenha ainda naquele lugar, não um lugar de mudança, mas um lugar ali de justificativa, né? Então, eu sou assim por conta da minha família, disso e daquilo. E quando você vai convidá-lo a olhar de uma forma mais profunda, ele não vai querer, ele vai querer continuar nesse lugar, culpando ali os outros, terceirizando responsabilidades e buscando em você um aliado e não uma profissional que vai levá-la ali à solução. Isso a gente vai identificar como resistência. Então, por mais que o cliente escolha fazer terapia, que ele agende ali com você, que ele queira buscar uma cura, no fundo ele está buscando ali apenas uma amiga, alguém que concorde com aquilo que ele está fazendo e como ele está lidando com a vida dele, tá? Então, isso vai acontecer e vai acontecer muito, tá? Não se surpreendam com isso. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é de alguns sinais que vão mostrar isso. Porque o que acontece? Às vezes você pode não perceber que o seu cliente está em resistência. E daí você faz uma sessão, duas, três, quatro, e daí você vai vendo que não tem avanço, que não tem resultado. E você começa a questionar a sua técnica, as suas capacidades, quando na verdade é uma resistência do cliente à mudança. Então, é importante que você saiba identificar esses sinais. Eu vou compartilhar aqui com você algumas coisas do que eu percebo e identifico nos meus atendimentos. Primeiro sinal, o cliente que fala muito durante a sessão terapêutica. Ah, Aninha, mas a sessão não é para o cliente falar? Depende. Se a sua sessão envolve ferramentas, práticas, técnicas que você precisa conduzir o seu cliente, o fato dele falar muito durante a sessão pode ser sim um sinal de resistência, um sinal onde ele começa ali a falar, 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 para fugir da parte terapêutica, onde ele precisa de fato repousar, silenciar e começar a refletir sobre as questões que vem acontecendo na vida dele. Então, por exemplo, você reservou ali uma hora para o seu atendimento e aquele cliente chegou e falando, e falando, e falando, e compartilhando, e já passaram ali 40 minutos, ele continua compartilhando e você não vê um espaço ali para colocar ele num estado de relaxamento e conduzir a sua prática terapêutica de acordo com o método que você utiliza, tá? Então, esse é um dos indícios de que o seu cliente está ali na resistência, porque ele sabe que na hora que ele silenciar, que ele
se entregar ao seu método, à sua prática terapêutica, ele vai ter que olhar para dentro, ele vai ter que lidar com as suas próprias questões, diferente de quando ele está ali falando, porque muitas das vezes, quando o cliente está falando muito, ou ele está terceirizando, ou ele está compartilhando, questões que estão ali mais na superfície, não tão relacionadas à causa, né, dos desafios dele. Então, é interessante você observar no comportamento do seu cliente ali durante a sessão e perceber se esse excesso de fala do seu cliente é de fato necessário ali para ele compartilhar, é um cliente que precisa expressar, né, através da voz, ou é uma ação de fuga para que ele esteja ali o tempo todo no mental, só compartilhando e você ali sem conseguir fazer a condução terapêutica durante a sessão. Segundo sinal é quando o cliente escolhe trabalhar temas que não estão bem relacionados à causa raiz dos desafios que ele está enfrentando. Por exemplo, o seu cliente tem ali uma questão muito profunda sobre relacionamentos, né? O casamento, algo que está acontecendo. Mas na hora da sessão, ele vem trazendo outras questões que não estão ali impactando tão diretamente a vida dele, mas que estão trazendo algum incômodo, tudo para que você não foque o atendimento ali no relacionamento, que é de fato o que ele precisaria estar tratando para equilibrar as outras áreas da vida. Tá? E isso também é um sinal de resistência, um sinal de que ele não está pronto ou disposto a trabalhar naquela questão principal. E depois eu vou explicar para vocês como vocês podem lidar com cada um desses sinais, tá ok? Mas esse sim também é um sinal de resistência. Um terceiro sinal seria o de não desenvolver as tarefas propostas. Então, se dentro do seu método você entrega tarefas ali para o seu cliente fazer entre uma sessão e outra, o fato dele não fazer as tarefas, às vezes nem abrir o arquivo ou não olhar a mensagem, mostra, evidencia que ele também está ainda em um processo de resistência. E por último, desmarcar as sessões constantemente. Então, às vezes é aquela pessoa que marca, daí chega no dia, tudo acontece no dia dessa pessoa e ela tem que desmarcar. E isso, uma vez ou outra, é comum, né? A vida acontece mesmo. Mas se você vê que é repetitivo, que a pessoa está sempre ali precisando desmarcar, precisando remarcar, e aquele processo terapêutico que você imaginou que ia durar, sei lá, 4 semanas, já está indo para 2 meses, você vai perceber que esse cliente está em um processo de resistência também. Mas aí, Aninha, identifiquei que sim, tem alguns clientes que estão ali com uma resistência e algumas até a nível mais alto, né, de resistência. O que que eu faço com esse cliente? Primeiro, você vai gerar a consciência nele de que ele está em um estado de resistência, que isso está prejudicando o avanço dele no processo terapêutico. E para ajudar ele a quebrar essa resistência, você vai focar em pontos de fortalecimento. Então, por exemplo, se o cliente ele está trazendo outros temas que não sejam de fato o tema principal que está causando as dificuldades dele hoje, não ignore isso, não force o seu cliente a olhar para aquela questão principal. Lembre-se, o seu cliente que escolhe, né, o que que ele vai tratar ali dentro da sessão. Então, você não vai forçar isso. Você vai deixar ele consciente de que, muito provavelmente, a causa raiz dos desafios dele está naquela questão que ele não está querendo tratar hoje, mas que vocês vão fazer um fortalecimento emocional tratando essas outras questões que estão aparecendo, que eu costumo chamar de questões de escape energético. Então, são questões que vão tirando um pouquinho da energia ali do seu cliente. E daí você vai trabalhando essas questões. Para quê? Para que ele tenha um fortalecimento, um amadurecimento emocional, espiritual e se sinta pronto para olhar para a questão principal. Então, você vai sim fazer dessa forma, atuando ali pelas beiradas, até que ele se sinta pronto para olhar para a parte principal do processo terapêutico, que seria a causa realmente raiz das dificuldades dele hoje. Então, isso faz com que quebre a resistência no decorrer do processo terapêutico e esse cliente se sinta mais fortalecido. Às vezes eu tenho clientes aqui que chegam numa primeira sessão muito resistentes ainda. E daí a gente começa a trabalhar esse fortalecimento interno
Na segunda, terceira sessão, a resistência já está quase zero, assim. Então, vale a pena vocês fazerem esses ajustes ali no processo terapêutico de vocês, nos protocolos que vocês utilizam, para que o cliente não desista da sessão e ele avance, mesmo que paulatinamente, dentro de um processo terapêutico, tá? Claro que esse ajuste vai depender muito do que você faz, do seu método, mas pode sim ser aplicado em qualquer sessão terapêutica, porque vocês vão encontrar, dependente da forma como você atua, você vai encontrar pessoas resistentes, tá? Então, comece a pensar no seu método, nos protocolos que você utiliza, o que que você poderia ajustar para lidar com essas pessoas mais resistentes, para incentivá-las a continuar com o processo, mesmo que às vezes um pouquinho mais lento comparado a outra pessoa que não tem resistência, sempre vão haver muitos ganhos terapêuticos para essa pessoa. Aproveite e deixe aqui nos comentários se você tem lidado com clientes com alto nível de resistência e quais os insights que a aula de hoje te deu para que você ajude o seu cliente a avançar dentro do processo terapêutico. Te vejo na próxima aula.